A concessionária brilhava. Vidros limpos, máquinas enormes alinhadas como troféus, vendedores de camisa social e sorriso ensaiado. Então ele entrou. Botina suja de terra, camisa simples, chapéu gasto pelo sol, nenhum crachá, nenhum luxo. O vendedor bateu o olho e decidiu em segundos. Esses tratores são caros, disse sem perguntar o nome. Talvez o senhor prefira os usados lá fora. Alguns funcionários ouviram. Trocaram olhares rápidos, risos contidos. O homem simples caminhou até o maior trator do salão. Passou a mão na lataria como quem conhece máquina de verdade. Esse aqui aguenta quantos hectares por dia? Perguntou. O vendedor soltou um riso curto. Isso aqui não é para curiosidade. É investimento alto. O homem assentiu. Eu sei, mas o vendedor já tinha virado o corpo, perdendo o interesse. Se precisar, posso simular um empréstimo. Ou ver limite de Pix, disse com ironia. A humilhação estava feita. Silenciosa. Desnecessária. O homem simples ficou parado por alguns segundos. Respirou fundo, porque naquele instante ele decidiu não explicar nada. Decidiu apenas comprar. E aquele lugar, cheio de julgamentos baratos, estava prestes a ficar em completo silêncio. Antes de continuar essa história de humilhação, dinheiro e reviravolta, já deixa o joinha agora. Isso ajuda muito o canal e garante que a gente siga juntos até o final dessa história forte e surpreendente. O homem simples caminhou lentamente entre os tratores. Observava tudo com atenção. Motor, torque, consumo, capacidade. Não era curiosidade, era conhecimento. Do outro lado do salão, o vendedor cochichou com um colega. Perda de tempo. Esse aí só veio sonhar. Risos baixos. O homem ouviu. Não reagiu. Parou diante de 3 tratores idênticos, alinhados. Passou a mão na lataria como quem avalia ferramenta de trabalho, não objeto de status. Chamou o vendedor com um gesto simples. Esses 3... começou. O vendedor interrompeu impaciente. Cada um desses passa fácil de 7 dígitos. Não é coisa para qualquer um. O homem simples levantou o olhar. Eu não sou qualquer um. O vendedor deu de ombros. Então vai precisar de empréstimo. Ou dividir no Pix, se o limite deixar. Algumas pessoas riram discretamente. A humilhação agora era pública. O homem respirou fundo e disse com calma absoluta. Chama o gerente. O vendedor arqueou a sobrancelha. Pra quê? Pra fechar negócio. O riso morreu no ar, porque naquele tom não havia bravata. Havia decisão. O gerente saiu do escritório ajeitando a gravata. Olhar rápido, postura profissional. Em que posso ajudar? O vendedor respondeu antes. O senhor está interessado em ver condições. O homem simples interrompeu com educação. Quero comprar. O gerente levantou as sobrancelhas. Qual modelo? O homem apontou com calma. Esses 3. Depois apontou para mais 2. E aqueles ali? O salão ficou em silêncio. Estamos falando de quantos tratores? Perguntou o gerente. Uma frota. O vendedor riu, nervoso. O senhor sabe o valor disso? O homem simples tirou o celular do bolso, mostrou rapidamente a tela. Sei. O gerente olhou e engoliu seco. Forma de pagamento? O homem guardou o celular. À vista. Silêncio absoluto. Sem empréstimo. Sem parcelamento. Sem Pix fracionado. À vista. O vendedor empalideceu. Porque naquele instante todos entenderam. O homem que não tinha dinheiro tinha o suficiente para calar a loja inteira. O gerente pigarreou, tentando manter a postura profissional. Vamos para o escritório. O homem simples assentiu e caminhou à frente, sem pressa, sem arrogância. O vendedor ficou para trás por 1 segundo a mais do que devia. O sorriso tinha sumido. A confiança também. No escritório, o gerente abriu a planilha. Somou modelos. Incluiu implementos. Garantia estendida. Treinamento. O número final apareceu na tela. Alto. Muito alto. Confere? Perguntou o gerente cauteloso. O homem simples ajustou os óculos.
Inclui manutenção do primeiro ano? Inclui. Então confere. Ele aproximou o celular do terminal. Pode processar. O som do sistema confirmando ecoou como um martelo. Pagamento aprovado. Do lado de fora, funcionários se aproximaram da porta de vidro. Sussurros, olhares incrédulos. O vendedor entrou no escritório sem convite. Eu posso ajudar na entrega, tentou. O homem simples levantou a mão, educado. Não precisa. Não havia raiva. Havia consequência. Prefiro falar com quem me tratou como cliente desde o começo. O gerente assentiu, entendendo o recado. E naquele instante, a loja inteira ficou muda. O vendedor ficou parado, sem saber onde colocar as mãos. O olhar confiante tinha desaparecido. Eu não quis ofender, disse, baixo demais para convencer. O homem simples não respondeu de imediato. Apenas assinou os últimos papéis com calma. Ofensa não é o problema, disse por fim. Desprezo é. O vendedor tentou sorrir. Fracassou. A gente atende muitos perfis. O homem o interrompeu sem elevar a voz. E erra quando acha que sabe quem merece respeito. O gerente fechou a pasta. Entrega em 15 dias. Perfeito, respondeu o homem. E quero treinamento completo para minha equipe. O vendedor arregalou os olhos. Equipe? O homem simples olhou em volta pela última vez. Sim, tem gente dependendo desse maquinário para trabalhar. Aquilo pesou mais que o valor da compra, porque ali ficou claro, ele não estava comprando tratores. Estava investindo em produção, trabalho e futuro. E o vendedor, que achou que ele não tinha dinheiro, aprendia da forma mais dura que julgar custa caro. Enquanto o gerente organizava os documentos, um funcionário mais antigo cochichou perto do vendedor. Você sabe quem ele é, né? O vendedor balançou a cabeça nervoso. Produtor grande da região. Terra própria. Exporta. O vendedor empalideceu. O homem simples ouviu, mas não se virou. Não corrigiu. Não confirmou. Porque aquela história não precisava de apresentação. Ele caminhou até a porta de vidro e parou por um instante. Olhou o pátio cheio de máquinas novas, alinhadas como soldados. Eu comecei com um trator velho, disse, sem olhar para ninguém, que quebrava mais do que rodava. Silêncio total. Aprendi cedo que quem trabalha quieto cresce longe do barulho. O vendedor engoliu seco, porque naquele momento ele entendeu algo que treinamento nenhum ensina. Os maiores clientes raramente parecem grandes. Eles apenas são. E o peso dessa descoberta ficou gravado ali, mais forte do que qualquer contrato assinado. Antes de sair, o homem simples virou-se uma última vez, não para humilhar, para encerrar do jeito certo. Posso pedir uma coisa? Disse ao gerente. Claro. Ele apontou discretamente para o vendedor. Treine melhor sua equipe. Não em vendas, em respeito. O vendedor sentiu o rosto queimar. Porque hoje fui eu, continuou o homem. Amanhã pode ser alguém que realmente não tenha dinheiro. E esse alguém também merece ser bem tratado. O salão ficou em silêncio. Não houve aplausos. Não houve discussão. Só a sensação coletiva de que uma verdade pesada tinha sido dita. Sem grito, sem revanche, sem arrogância. O homem colocou o chapéu, abriu a porta e saiu. E naquele instante, todos entenderam. Não foi a frota de tratores que calou a loja. Foi a postura de quem nunca precisou provar nada. A porta de vidro se fechou atrás dele com um som seco. Ninguém comentou, ninguém riu. O vendedor ficou parado no meio do salão, sentindo algo raro, vergonha sem raiva. O gerente quebrou o silêncio. Aprendam isso! Dinheiro não grita. Ninguém respondeu. Do lado de fora, o homem simples entrou na caminhonete antiga. Ligou o motor com calma. Respirou fundo. Ele não sentia prazer em ter calado ninguém. Nunca sentiu. Sentia apenas a certeza de ter feito o certo do jeito certo. Porque humilhar de volta não ensina, mas agir com firmeza marca. Enquanto seguia pela estrada de terra, pensou nas portas fechadas ao longo da vida, nos olhares tortos, nas vezes em que foi subestimado, e confirmou algo que sempre soube.
O respeito que você exige gritando dura pouco. O respeito que você impõe com postura dura uma vida inteira. Os dias passaram. Na concessionária, o clima nunca mais foi o mesmo. Atendimento mais atento, menos risadas internas. Mas cuidado com cada cliente que entrava. O vendedor mudou, não por medo de perder comissão, mas porque a cena não saía da cabeça. A botina suja, o chapéu gasto, o dinheiro que apareceu sem aviso. A frase ecoava como um martelo. Hoje fui eu. Amanhã pode ser alguém que realmente não tenha dinheiro. Enquanto isso, no campo, a realidade era outra. Os tratores chegaram, um por um, alinhados, funcionários reunidos, produção organizada, trabalho acontecendo. O homem simples observava tudo em silêncio. Não havia orgulho exagerado, havia responsabilidade. Um dos funcionários comentou: "O senhor podia ter comprado em qualquer lugar." Ele respondeu sem tirar os olhos da terra: "Eu comprei onde aprendi uma lição." Porque aquela compra não foi só sobre máquinas, foi sobre respeito, e a ironia era clara. Quem achou que ele não tinha dinheiro acabou pagando o preço, em silêncio. Na semana seguinte, antes de abrir a loja, o gerente reuniu toda a equipe. Portas fechadas, clima sério. Aquela venda não foi só a maior do mês, foi a mais importante do ano. O vendedor baixou a cabeça, porque expôs algo que a gente fingia não ver. Silêncio. "A gente aprende a vender máquina", continuou o gerente, "mas esquece de aprender a tratar gente." Do outro lado da cidade, o homem simples caminhava entre os tratores já trabalhando. Barulho de motor, cheiro de terra, produção rodando. Um funcionário se aproximou. "O senhor ficou bravo naquele dia?" Ele pensou por um instante. "Não, fiquei atento." "Atento a quê?" "A nunca virar alguém que julga antes de ouvir. Porque para ele, dinheiro sempre foi consequência, nunca identidade." E ali, vendo a frota trabalhar, ele confirmou algo simples e definitivo. Quem constrói de verdade não precisa provar nada. Deixe o resultado falar. O vendedor demorou dias para dormir direito. Não por causa da comissão perdida, mas por causa da imagem que não saía da cabeça. O homem simples, calmo, seguro, assinando uma compra milionária sem levantar a voz, sem revanche, sem ironia. Cada novo cliente que entrava agora era atendido diferente. Não por medo, por consciência tardia. Roupa simples, atendimento completo. Roupa cara, atendimento igual. Porque aquela cena ensinou algo que nenhum treinamento ensinaria. Julgar é fácil. Reconhecer o erro é difícil. Corrigir muda tudo. Na fazenda, o homem simples recebeu uma ligação do gerente. Queria agradecer. Pelo quê? Pela lição. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. "Não foi lição", respondeu ele. "Foi só consequência." E desligou. Porque quem vive de aparência aprende com vergonha. Quem vive de trabalho aprende com resultado. Meses depois, a frota de tratores já fazia parte da paisagem. Terra arada, produção em alta, empregos mantidos. O homem simples seguia a mesma rotina. Acordava cedo, botina suja, chapéu gasto. Nada mudou por fora, mas tudo mudou ao redor. Na concessionária, aquela história virou referência. Não como fofoca, como alerta. Não julga, atende, respeita, porque todos aprenderam da forma mais dura possível que quem parece simples pode carregar grandes decisões. Quem fala pouco pode ter muito dinheiro. E quem julga pela aparência quase sempre paga caro. O vendedor nunca mais riu de um cliente. Nunca mais escolheu quem merecia a atenção. E o homem que achavam que não tinha dinheiro seguiu provando todos os dias que a maior riqueza não é comprar uma frota inteira. É calar a ignorância sem dizer uma palavra. Se essa história te fez refletir, não esquece de curtir o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história e se inscreve no canal para não perder nenhuma história forte, emocionante e cheia de lições como essa.